Você está vivendo a sua vida ou está sendo apenas a sombra na vida de outra pessoa? Esta é a saga do meu recomeço aos 38 anos. Aqui eu documento todas as reflexões e todas as ações que eu estou usando para seguir uma filosofia que me ajude nesse recomeço. E no episódio passado eu falei que para a gente conseguir ter clareza de quem a gente é, a gente precisa remover um obstáculo muito grande nessa jornada. E esse obstáculo ele tem um nome, que se chama vícios. Mas isso ainda não é o suficiente. Tem um comportamento que ele é muito marcante na nossa personalidade, talvez um dos mais marcantes de todos, que é entregar o protagonismo da nossa vida na mão de outra pessoa. Seja de um cônjuge, seja de um pai, de uma mãe, de um sócio e muitas vezes até de um amigo. E isso faz com que, na verdade, a gente se torne uma sombra de alguém e não um protagonista, alguém que escolhe, toma as decisões e vai no caminho em direção que deseja. Sim, eu sei. E foi quando eu percebi que eu tava vivendo assim. Por exemplo, no trabalho que eu tinha, quando eu tinha um sócio, eu tava sempre entregando as decisões finais na mão dele. Eu estudava, eu pesquisava, eu olhava vídeos, trazia conteúdos, ia lá, apresentava para ele os conteúdos, mostrava por A mais B as estratégias que eu queria usar e o porquê de usar elas, né, de como elas funcionam. Mas no final ele dizia: "Ah, mas eu acho que na minha opinião não tem que ser assim, tem que ser desse outro jeito." E eu só dizia: "Tá bom, pode ser como tu acha melhor, então." Tá bom. E aí eu acabava aceitando o que ele dizia por achar que ele tinha capacidade de tomar decisões melhor do que eu, mesmo eu tendo estudado e pesquisado. Isso não é justo. E eu percebi que isso também acontecia em casa, na minha vida cotidiana. Muitas das decisões que eu tinha que tomar em casa, eu perguntava pra minha esposa, eu via qual que era a opinião dela e no final eu acabava deixando sempre que ela decidisse. Mesmo que eu tivesse alguma informação ou que eu soubesse mais sobre algum problema do que a informação que ela tinha atualmente. Mas eu pensava assim, ela deve escolher melhor, eu acho que ela vai tomar a decisão melhor, então é melhor que ela escolha. Eu prefiro não incomodar ou não gerar um atrito ou uma briga. Mas no final, se eu tava insatisfeito com as decisões, tanto nos negócios como na minha vida cotidiana, quem pagava o pato era eu, né? Erro feio, erro rude. E pior ainda, eu sentia que eu não podia reclamar porque, no fim das contas, eu deixei a decisão na mão do outro. Então eu não podia ficar com essa insatisfação dentro dessa situação. E aí eu cheguei a uma conclusão. É melhor eu errar por uma decisão que eu tomei e escolhi do que errar seguindo a decisão que outra pessoa tomou sobre a minha vida. Na real, é como dizem, o melhor jeito da gente aprender e amadurecer é errando. Mais ou menos. E eu vejo que isso realmente traz crescimento. A gente tomar uma decisão, a gente entender por que a gente errou e depois a gente melhorar e corrigir isso. Isso é, na verdade, amadurecer, ser uma pessoa adulta. E nesse momento eu identifiquei um comportamento, na verdade são frases que eu costumo usar, que são, por exemplo, pode escolher, por mim tanto faz, você que sabe, pra mim qualquer coisa tá bom, o que for melhor pra você. E essas frases elas podem até parecer que é um traço de humildade da nossa personalidade. Mas eu percebi que não é bem isso. Na verdade, essas frases elas escondem um medo da gente tomar uma decisão. E quanto mais a gente fala essas frases, mais a gente vai se tornando uma sombra. Até chegar num ponto assim que eu percebi que, de repente, eu já não sabia mais o que eu queria. E pior ainda, né? Eu fico esperando que as pessoas resolvam os meus problemas e que tomam iniciativa como se fosse algo que é uma obrigação deles de fazer. E nas raras vezes que eu resolvo me posicionar e tomar uma decisão, escolher alguma coisa, eu espero que as pessoas acatem aquilo. Por quê? Porque eu sempre deixo os outros escolher, eu sempre dou a iniciativa para outras pessoas por humildade e para não desagradar. Mas quando eu quero uma coisa de verdade e eu escolho ela,
Se a pessoa não faz aquilo, eu acho injusto, porque afinal eu sempre deixei eles escolher. Aí quando eu quero escolher, a pessoa não acata aquilo. Meu Deus, tá tudo errado nessas atitudes, bicho. Caramba. E tem outro problema. A gente se acostuma tanto a deixar que os outros resolvam as coisas por nós, que quando a gente enfrenta alguma dificuldade na vida, a gente espera que o outro veja isso e venha resolver pela gente sem que a gente tenha que pedir ajuda. E quando a pessoa não percebe isso, que a gente tá passando por alguma dificuldade, a gente tende a ficar chateado ou ressentido com a pessoa. Porque afinal, sempre foi assim, sempre foi ela que tomou as decisões por mim. E na minha visão, esse é um dos venenos mais escondidos de viver como uma sombra. É ficar esperando que outra pessoa tome a iniciativa de resolver as coisas que eu deveria estar resolvendo. Exatamente. E esse é o tipo de problema que causa essa disfunção. Aí eu pensei assim, beleza. Eu cheguei a todas essas conclusões, eu entendi essa dinâmica do que estava acontecendo. E eu me fiz uma pergunta. Se eu tirar o protagonismo da pessoa a qual eu tô sendo a sombra, como que eu me sinto nessa situação? E aí me veio duas coisas, assim, de cara já. Que foi a primeira. Eu percebi que eu tenho, sim, uma dificuldade de confiar nas decisões que eu tomo. Eu também. E muitas vezes até uma incapacidade, talvez, de tomar algumas decisões. E a segunda coisa que me veio é que parece que eu não sou humilde se eu não estiver ouvindo a opinião e acatando o que o outro diz pra mim fazer. Só que no fundo, bem no fundo, na real, no fim das contas, eu posso sim ouvir a opinião dos outros, mas eu tenho que absorver essa opinião, ver se faz sentido pra mim e aí tomar uma atitude. Porque por mais que o outro me conheça, por mais que o outro queira me ajudar, ele não tá vivendo aqui dentro de mim. Ele não sabe como que essa decisão dele vai de fato me afetar internamente. E foi quando eu pensei assim, pegar o protagonismo da minha vida e tomar minhas decisões, tanto elas tanto certas como erradas, não é algo egoísta. Na verdade, é algo maduro e responsável. É verdade. E eu não tô dizendo aqui que eu não vou mais ouvir o conselho das pessoas e agora eu vou decidir tudo por mim. Mas é isso, é a gente ouvir, absorver e ver se faz sentido. Porque aqui me veio até a famosa jornada do herói, né? O herói, ele entra na aventura, ele comete erros, ele assume as consequências desses erros, ele aprende com esses erros e depois ele se orgulha dos seus acertos, das suas vitórias. E vamos ser sinceros, esconder na sombra de alguém é um ato infantil. É se isentar da vida, é se isentar das responsabilidades que você tem que tomar. E beleza, como eu me identifiquei tendo um pouco de dificuldade de tomar decisões muito sérias, muito importantes, eu pensei num exercício prático para mim começar a dar um passo para frente. E o que eu comecei a fazer agora, então? Nas pequenas decisões, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Alguém me pergunta, o que tu quer jantar? Ou onde tu quer ir comer hoje? Ao invés de eu responder o tradicional, tanto faz, por mim qualquer coisa tá bom, tu que escolhe. Eu comecei a realmente a dizer o que eu quero. Olha, hoje eu preferia ir em tal lugar. Hoje eu tô com vontade de comer tal comida. Mesmo que muitas vezes eu não tenha pensado antes sobre o que a pessoa tá me perguntando, mas eu tomo uma iniciativa de tomar uma decisão. E assim, isso pode até parecer um ato muito pequeno ou até meio bobo, mas eu comecei a perceber que tá me ajudando a ter iniciativa de fazer as coisas. Porque quando vem as decisões grandes, nas pequenas eu já consigo me decidir. Então as grandes elas vêm e não tem aquele peso que elas tinham antes. É claro que elas têm peso, mas não é a mesma coisa. Eu já consigo ter mais poder de ação. Vou pensar nisso. E eu acho que é nesse ponto que entra o autoconhecimento. Porque a gente tem que fazer aquela pergunta famosa, quem que eu sou? E muitas vezes quando nos perguntam isso, a gente responde o quê? Eu sou o fulano e fala seu nome. Eu sou advogado, sabe? E fala sua profissão. Mas a gente não é nosso nome, a gente não é a nossa profissão, a gente não é o nosso status social, a gente não é o nosso dígito de valor na conta do banco. A gente não é a posição que a gente ocupa na nossa família. Se a gente tirar todos os nossos traumas, os nossos medos, se a gente tirar as nossas experiências, se a gente tirar
os erros e os acertos. O que sobra disso aí? E aí eu pensei, o que sobra disso tudo é nós em essência. E eu te convido, experimenta fazer esse exercício. Imagina como se a tua vida fosse uma cebola. Tu vai tirando todas essas camadas que eu falei. Vai tirando teu nome, tirando tua profissão, tirando tudo isso, vai tirando. Quando tu chega no núcleo dessa cebola, tu começa a ver quem tu é, o que tu quer, quem é o ser que habita aqui dentro de verdade. E esse processo, pra mim, foi bem dolorido, assim, porque a gente vai começando a tirar umas crenças, vai começando a tirar o nosso papel como, por exemplo, filho, marido. A gente começa a perceber que vai sobrando pouco do que a gente é, do que a gente acredita ser. E talvez esse pouco que seja realmente a essência que é essa fagulha que vive dentro da gente. Eu sei que parece um papo muito doido, assim, mas... Perdoe meu amigo, sabe? Ele é meio debilóide. Tenta fazer esse exercício. É como disse o Mano Sócrates, né? Ele fala assim... Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Porque quando a gente sabe qual que é essa essência que habita dentro da gente, eu percebo que ela dá uma confiança pra gente não ficar sendo levado pela vontade dos outros ou pelos modismos que colocam pra gente como sendo aquilo que a gente deveria estar correndo atrás. A grande pergunta aqui é, eu quero ou eu não quero assumir o rumo da minha vida? Eu pensei até numa analogia assim como se a vida fosse um barco, né? E o capitão desse barco somos nós mesmos. Então, é aquela famosa frase, se o barco afunda, o capitão afunda junto. Não tem como a gente fugir disso, né? Infelizmente não tem. Ou felizmente, talvez seja bom a gente não poder fugir das responsabilidades. Quer dizer, é bom, com certeza é bom. Então eu tô nesse momento, né? Com unhas e dentes, tentando deixar de ser uma sombra das pessoas e começar realmente a me tornar um herói, um protagonista da minha vida. E eu sei que com bastante esforço e com autoconhecimento, eu vou conseguir chegar lá. Sem sombra de dúvidas. Ó a piadinha merda. Mas uma verdade que eu sei é que tanto eu quanto você que tá assistindo, a gente tem muito mais capacidade de tomar decisões, e muitas vezes decisões boas, do que a gente acredita que é capaz de tomar. A gente só precisa confiar nesse processo, confiar no que a gente tá fazendo e ter coragem pra enfrentar o que vier depois disso. É claro. Mesmo diante de confusão, de solidão, de arrependimento, porque essas coisas elas vão bater alguma hora, elas batem e não adianta. Nesse barco da vida, essas ondas aí, elas vêm e dão uma chacoalhada na gente. Mas se a gente souber quem nós somos, qual que é a nossa essência, a gente fica tranquilo em cometer esses erros. Porque no final a gente lembra, esses erros estão servindo pra mim aprender e pra mim, de verdade, me tornar a pessoa que eu quero me tornar. Então é um processo natural da vida e tá tudo bem. Porque ser uma folha ao vento é isso. É a gente continuar em movimento, de coração aberto, sendo sincero com o que a gente quer. E mesmo em meio ao caos, a gente tá aberto ao que a vida tem pra nos entregar. E agora eu convido você a participar aqui. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem sido protagonista ou tem sido sombra na sua vida? Deixa nos comentários aqui a palavra protagonista ou a palavra sombra, ou fica totalmente à vontade para explanar mais sobre esse assunto e como tu tá se sentindo. Que eu gosto de ler os comentários, eu acho muito interessante, porque eu aqui não sou um professor que tá ensinando alguma coisa para vocês. Eu tô só contando o que eu vivo, o que eu tô aprendendo. E pra mim também é importante ouvir de quem tá assistindo, porque eu também quero aprender e pegar o conhecimento que vocês têm pra poder usar nessa minha jornada. Tudo isso vai ser muito importante. Eu acho que o legal do YouTube é porque ele é uma rede social, então isso aqui é uma troca. Demais! Eu tô colocando meus pensamentos, as minhas ações aqui, e pra alguns de vocês pode ser legal e fazer sentido. E eu gostaria também de receber isso de vocês, de saber o que vocês pensam, qual a opinião de vocês, se vocês passam por essas coisas, para que eu também possa ter bons exemplos e exemplos de outras pessoas para construir um caminho melhor aqui. E no próximo episódio eu vou mergulhar naquilo que eu considero um dos pontos principais da existência humana. Do quê? Na minha visão, é o que na realidade dá sentido para tudo. Ficou curioso? Fica comigo. Continua acompanhando o canal, eu te convido a se inscrever aqui
Se tu gostou desse vídeo, se fez sentido pra ti, deixa o teu like, que vai ajudar bastante a plataforma a entender que esse vídeo é relevante e ele pode estar levando pra outras pessoas, porque talvez pra ti não fez tanto sentido, ou você já sabia dessas coisas que eu tô falando, mas pra alguma outra pessoa que tá assistindo, pode ser que pra ela faça sentido. E quando tu deixa o teu like, quando tu compartilha com um amigo, tu tá ajudando a repassar esse vídeo pra outras pessoas. Então isso é um ato de carinho que você pode ter aí por outras pessoas. E eu acho que é disso que o mundo precisa. A gente precisa de união. Afinal, tudo tá conectado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E eu te desejo uma ótima semana. Até a próxima.